Sabe aquele cowboy mascarado que você viu nos filmes? O justiceiro solitário, cavalgando pelo Velho Oeste, prendendo bandidos e salvando inocentes? Pois é. A verdade por trás dessa lenda vai fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre o Velho Oeste. Porque existiu um homem de verdade. Um homem que prendeu mais de 3.000 criminosos. Um homem que matava apenas quando absolutamente necessário. Um homem que usava disfarces, dominava o tiro duplo e nunca perdia seu alvo. Mas tem um detalhe que Hollywood esqueceu de contar. Esse homem era negro e nasceu escravo. Seu nome? Bass Reeves. E hoje você vai conhecer a história real por trás da lenda que inspirou The Lone Ranger, Zorro e tantos outros heróis do faroeste. Só que sem o filtro de Hollywood. Bass Reeves nasceu em 1838, no Arkansas. Não como herói, não como lenda, mas como propriedade. Ele era escravo de George Reeves, um fazendeiro que mais tarde se tornaria legislador no Texas. Imagine crescer sabendo que você não pertence a si mesmo, que seus sonhos, sua força, até seu nome, nada disso é realmente seu. Bass cresceu nessa realidade, mas dentro dele algo diferente queimava. Quando a Guerra Civil explodiu em 1861, George Reeves se alistou no Exército Confederado e levou Bass com ele como servo pessoal. Foi ali, em meio ao caos da guerra, que o destino de Bass mudaria para sempre. Existem várias versões sobre o que aconteceu exatamente. Alguns dizem que Bass e George brigaram durante um jogo de cartas. Outros contam que Bass simplesmente viu sua chance de liberdade e correu. O que sabemos com certeza é isto. Bass Reeves nocauteou seu dono e fugiu. E quando um homem negro fugia no Velho Oeste em plena Guerra Civil, havia apenas um lugar para ir: o território índio. O que hoje conhecemos como Oklahoma. Bass não apenas fugiu para o território índio, ele se tornou parte dele. Viveu entre as tribos Creek e Seminole por anos. Aprendeu suas línguas, seus costumes, suas formas de sobreviver em uma terra brutal, onde a lei mal existia. Foi ali que Bass se transformou. Aprendeu a rastrear como os indígenas, a ler sinais na terra que eram invisíveis para outros homens. Desenvolveu uma pontaria mortal. Aprendeu a cavalgar como se cavalo e cavaleiro fossem um só. Quando a Guerra Civil terminou em 1865, Bass era um homem livre. Casou-se com Nellie Jenny, construiu uma fazenda, teve 10 filhos. Poderia ter vivido em paz. Mas o território índio estava mergulhando no caos. Os anos após a Guerra Civil transformaram a região em refúgio de todo tipo de bandido, assassino e ladrão que fugia da justiça. Era terra de ninguém, e em terra de ninguém o mais forte sobrevive. Em 1865, o juiz Isaac Parker assumiu o Tribunal Federal de Fort Smith, Arkansas. Ele ficaria conhecido como o Juiz da Forca, porque não tinha piedade com assassinos. Mas Parker tinha um problema. Precisava de delegados que conhecessem o território índio. Homens corajosos o suficiente para entrar naquele inferno e trazer os criminosos de volta. A maioria dos delegados brancos não conhecia a região, e muitos tinham medo. O índice de mortalidade era altíssimo. Ser delegado federal no território índio era praticamente uma sentença de morte. Foi quando alguém mencionou Bass Reeves ao juiz Parker. Um homem que conhecia cada trilha, que falava línguas indígenas, que havia sobrevivido sozinho naquela terra por anos. E que, segundo todos que o conheciam, era o melhor atirador que já tinham visto. Bass Reeves tornou-se um dos primeiros delegados federais negros a oeste do Mississippi. E com isso, uma era começou. Bass não era como os outros delegados. Ele sempre trabalhava com um parceiro indígena que servia como intérprete e rastreador. Bass respeitava profundamente os povos nativos e eles respeitavam ele de volta. Bass capturava criminosos vivos, sempre que humanamente possível.
Enquanto outros delegados enchiam seus relatórios com cadáveres, Bass enchia suas carroças com prisioneiros vivos, prontos para enfrentar o juiz Parker. E os disfarces, Bass Reeves era mestre nisso. Ele se infiltrava em gangues, se passava por bandido, entrava em acampamentos inimigos como se fosse um deles. Alto forte, com mais de 1,80 kg, Bass conseguia transformar sua presença imponente em algo comum, até invisível. Há uma história famosa sobre 3 irmãos assassinos que tinham um mandado de prisão. Eles se escondiam em uma fazenda isolada, sempre armados, sempre alertas, impossível de surpreender. Bass se vestiu como andarilho, cambaleou até a porta deles, fingindo exaustão, pediu comida. Os irmãos, achando que era apenas um mendigo inofensivo, baixaram a guarda. Quando perceberam quem ele realmente era, já estavam algemados. E suas armas? Bass carregava 2 pistolas Colt calibre 45 com os canos virados para trás, prontas para o saque cruzado. Dizem que ele conseguia atirar com as 2 mãos simultaneamente e acertar 2 alvos diferentes. Uma vez, ele atirou em um alvo a 400 metros, com pistola. Isso não deveria ser possível, mas para Bass Reeves era terça-feira. Durante sua carreira de 32 anos como delegado federal, Bass Reeves prendeu mais de 3,0 criminosos. 3.000. Deixe esse número afundar. Ele matou 14 homens em tiroteios. Apenas 14. Em mais de 3 décadas, perseguindo os piores bandidos do Velho Oeste. Ele só tirou vidas quando absolutamente não havia outra escolha. Bass percorreu mais de 120 quilômetros a cavalo pelo território índio. Foi baleado, teve cavalos mortos debaixo dele, enfrentou gangues inteiras sozinho e sempre voltou. Sabe o mais impressionante? Em 32 anos, Bass Reeves nunca foi ferido em serviço. Num tempo onde delegados morriam quase toda semana, Bass parecia intocável. Mas houve um momento em que sua dedicação à justiça seria testada de uma forma que ninguém esperava. Em 1902, Benjamin Reeves, o filho de Bass, foi acusado de assassinar sua própria esposa. E adivinha quem recebeu o mandado de prisão? Bass Reeves, imagine. Você dedicou sua vida inteira à lei, prendeu milhares de homens e agora precisa prender seu próprio filho. Muitos esperavam que Bass fugisse com o filho, ou pelo menos deixasse outro delegado fazer o trabalho. Mas Bass Reeves não era muitos. Bass Reeves era a lei. Ele prendeu Benjamin pessoalmente, levou-o algemado perante o tribunal. E quando seu filho foi condenado, Bass ficou em silêncio. A justiça era cega e Bass Reeves garantia que continuasse assim. Agora, vamos falar sobre algo que Hollywood não gosta muito de admitir. The Lone Ranger estreou no rádio em 1933 e se tornou um ícone cultural. Um mascarado justiceiro solitário que cavalgava pelo oeste com seu companheiro indígena tonto, prendendo bandidos e nunca matando, sempre capturando vivos. Sua familiar, um homem que trabalhava com um parceiro indígena, que capturava criminosos vivos, que usava disfarces, que era um atirador excepcional com 2 pistolas, que operava no território índio. Historiadores e pesquisadores acreditam fortemente que Bass Reeves foi a inspiração real por trás do personagem. Mas quando criaram o Lone Ranger, transformaram um homem negro em um homem branco mascarado. E o parceiro indígena foi reduzido a um coadjuvante simplificado. Bass Reeves era a história perfeita. Mas era uma história que não cabia na narrativa que Hollywood queria contar sobre o Velho Oeste. Bass Reeves trabalhou como delegado até 1907, quando o território índio deixou de existir e Oklahoma se tornou um estado. Ele tinha 69 anos. Mas Bass não conseguia parar. Tornou-se policial em Muskogee, Oklahoma, patrulhando as ruas até 2 anos antes de sua morte. Morreu em 1910, aos 71 anos,
Quando morreu, Bess Reeves era uma lenda local, mas sua história não foi ensinada nas escolas. Não virou filme por décadas, não apareceu nos livros de história populares, porque a história que contavam sobre o Velho Oeste não tinha espaço para um herói negro. Felizmente isso está mudando. Sua história está sendo redescoberta, está sendo contada e está inspirando novas gerações. A história de Bess Reeves nos ensina algo poderoso sobre o Velho Oeste. As verdadeiras lendas não eram os que falavam mais alto, os que atiravam primeiro ou os que matavam mais. As verdadeiras lendas eram os que voltavam vivos, os que faziam justiça sem se tornar aquilo que combatiam. Bess Reeves nasceu sem nada, sem liberdade, sem direitos, sem futuro, mas construiu um legado que atravessou gerações, mesmo quando tentaram apagá-lo. Ele provou que heroísmo não tem cor, que coragem não precisa de holofotes, e que a verdadeira justiça exige algo muito mais raro que uma arma rápida. Exige caráter. Se você quer descobrir mais histórias incríveis como essa, histórias que os filmes esconderam ou distorceram, o link está na descrição do vídeo, porque a verdade sempre foi mais interessante que a ficção. Você só precisava saber onde procurar. Bess Reeves. Lembre-se desse nome, porque ele é o verdadeiro Lone Ranger e sua história merece ser contada.